O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Aqui são as opções que a gente trabalha no buffet por quilo, de segunda a sexta. Entre as opções, a gente colocou o cupim casqueirado, que é uma especialidade nossa, o carro-chefe da casa. O cupim casqueirado passa por 3 horas de cozimento no bafo e depois ele é jogado no nosso tempero especial e passado na grelha para fazer uma casquinha por fora. Por dentro ele fica soltinho, bem macio. E venham todos nos conhecer. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacaré de Tanga e hoje vamos analisar Manuela Dávila passando vergonha no Roda Viva da TV Cultura. Inclusive, o link com a entrevista completa dela está aqui na descrição para evitar que o pessoal fale: vocês editaram muito, ela não falou isso, bibibi. Assista ela completa para você ver o quanto que ela fala bosta. Então já vai se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho e compartilhando o vídeo. Agora sim vamos analisar essa querida menininha falando bobagens ao vivo na TV aberta. O líder do seu partido na Câmara, o deputado Orlando Silva, participou de um jantar do DEM e dos partidos de Centrão com Ciro Gomes. O PCdoB está disposto a se aliar a esses partidos de centro-direita na eleição? O líder... Peraí. Primeiro que o jornalista já começou cagando na pergunta, né? Primeiro que tem PMDB, PSDB, esses partidos não são de direita, tá? São de centro para esquerda. Mas enfim, vamos ver a resposta da Manuela. O líder do meu partido na Câmara, que aliás felizmente me acompanha nessa bancada repleta de amigos e amigas do PCdoB e do Movimento Social, conversa com muitos partidos. Por quê? Porque nós do PCdoB não abrimos mão de vencer as eleições. Para nós, o principal é tirar o Brasil das mãos de Temer e desse conjunto de candidatos. Peraí. Manuela, como assim? Calma. Você acabou de dizer que o líder do seu partido conversa com todo mundo para que vocês se mantenham no poder. E aí acabou de se contradizer agora falando que quer governar sem o Temer, sem essa galera do Centrão. Oh, meu Deus. Vamos continuar, mano. Mas como que o Estado pode investir se ele está quebrado por gastos, entre eles o da Previdência que está prestes a quebrar? Como é que você lidaria com isso? Tu sabe, Vera, que é difícil responder a pergunta quando a visão de Estado e de investimentos é absolutamente distinta. Nós no Maranhão, por exemplo, governamos um Estado, chegamos num dos estados com pior situação econômica do Brasil, um dos mais pobres do Brasil. Qual é a situação do Maranhão hoje? O Maranhão hoje é um dos melhores estados para investir do Brasil, é considerado o segundo estado do ponto de vista econômico. O Maranhão é um estado muito pobre, mas é um dos melhores estados para se investir. Manuela, vou falar um negócio para você. Em 10 anos, os homicídios no Maranhão cresceram 210%. Fora que a renda per capita familiar lá no estado é a menor do Brasil. R$10 por pessoa. Ô jumenta, como é que você fala? Primeiro que já começou a se contradizendo, já tá errado aí. Como é que você fala que é um dos melhores estados para se investir, estando tão pobre assim? Eu me estresso com esse pessoal. Como que o Flávio faz? O Flávio troca uma escola de palha por uma escola digna, uma escola decente. Remunera bem os professores. O que ele faz com isso? Movimenta a economia. Você compreende qual é a real situação da educação no Maranhão? Segundo o PISA de 2015, esse daqui é o resultado dos estudantes no quesito ciência. Lá embaixo, o Maranhão tá lá embaixo. Isso daqui é em leitura. Olha a matemática! Lá eles não têm o básico, Manuela. Como é que você vai me dizer que investir em educação é aumentando o salário do professor? Você tem que reformar a base de ensino. Você tem que investir primeiro em uma estrutura, porque não dá para você dar aula em um lugar que chove e alaga a escola, como é o caso de várias aqui no Brasil. O Bom Dia Brasil encontrou casebres tão precários no Maranhão que é difícil chamá-los de escolas. Tem filtro, o que tinha pra eles quebrar, nem banheiro que tem, não tem onde colocar livro, não tem a merenda quem tá precisando. O que você pessoalmente acha disso? Você acha que o Stalin foi um cara bacana, Boa o Mao pergunta. foi um cara legal? O que você acha disso? O partido acha e você concorda?
Se o partido achasse e eu concordasse nessa forma, com essa ideia autoritária que soou, a tua manifestação, eu não seria dirigente do meu partido há 18 anos. Eu sou alguém que constrói. O mundo será um mundo que deixará milhares de crianças morrer em barcos tentando chegar em nações? Será um mundo em que nações são explodidas pela guerra atrás do petróleo? Ou pode ser um mundo de paz? Como os nossos filhos, a minha filha... O mundo só vai ser um mundo de paz quando essa ideologia que você defende, o comunismo, acabar. Porque não é à toa que já matou mais de 200 milhões de pessoas no mundo, não deu certo na mão de ninguém. Como é que você acha, Manuela, que uma coisa que os alemães não conseguiram fazer vai dar certo com você? Imagina só, o país na mão de Manuela Dávila. Uma brasileira que a gente vai inventar um novo comunismo. Mas vamos pensar no século XXI, a gente já estou muito feliz próximo. Vai inventar junto comigo. Não, a gente Brasil, você falou. Ok. Eu não. Nossa, que bolada, velho! Caraca, Vera, eu sou teu fã agora. Muito bom, parabéns. Como é que a gente vai criar um comunismo brasileiro? Ai, me ajuda, não sei o quê. Não, você acredita no comunismo, eu não. Eu já cresci, Papai Noel não existe. Eu não acredito no comunismo, mas você acredita. O próximo presidente do Brasil tem que parar de ir para o Twitter dar opinião sobre Venezuela, sobre os outros países e construir saídas pacíficas para a região. Calma aí, isso também vale para o seu queridíssimo Lula? Olha só esse tweet aqui. Vale para ele também ou não? Só vale para outros presidentes opressores como Donald Trump, que todo mundo estava dizendo que ia criar a terceira guerra mundial. Só que brilhantemente ele conseguiu fazer aí um acordo de paz com a Coreia do Norte. Inclusive foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo presidente da Coreia do Sul. Hã? Vale pro Lula também ou não? A senhora acha que os parentes do meu avô e da minha avó, que foram libertos dos campos de concentração pelo Exército Vermelho, que acharam que eles eram a esperança, no fim, quando eles ficaram do lado da cortina de ferro por vontade própria, a senhora acha que eles gostaram do sistema comunista? A senhora viu alguém pular da Alemanha Ocidental, o muro para a Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental para a Tchecoslováquia? Tanta resistência apoia o Bolsonaro. Ótima colocação, porque realmente assim, né? Constroem-se muros para que ninguém fuja do paraíso que é o socialismo e para que ninguém entre no inferno que é o capitalismo. Não é Trump que fez aí aquele muro entre os Estados Unidos e o México, que já existia já desde os governos democratas, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Da Alemanha Ocidental para a Tchecoslováquia? Tanta resistência apoia o Bolsonaro. Não, é isso mas, que eu acho. Meu avô disse que nunca viu um partido tão parecido com o partido nazista quanto o PT. Ele fala isso, ele tem 92 anos. Uma filha da idade da minha, como tu disseste. E saiu carregado embaixo de curto. Ah, não é tua filha, desculpa, minha entendi filha. errado a história. Minha filha. Então, que a tua filha possa viver no mesmo Brasil que eu quero pra minha filha, que ninguém ache que ela pode ser estuprada quando ela é bonita ou feia. Por isso que a castração química vai resolver esse problema. Por isso que a gente tem que acabar com a cultura do estupro no Brasil. É impressionante como essas pessoas, como a Manuela Dávila, são hipócritas, porque um projeto de lei criado pelo Bolsonaro, que é um ótimo projeto de lei, que propõe a castração química para estupradores como a solução para evitar estupros, ela não apoia. Ela pretende falar que é contra a cultura do estupro, afinal todo homem é um estuprador em potencial. Será que ela diz isso também do pai da filha dela? Porque se você está compensando o aumento de imposto de um lado com corte de impostos do outro, o problema fiscal, o rombo fiscal brasileiro fica igual. O seu programa defende aumentos substanciais de gastos do governo, seja na questão econômica, seja na área social, e a arrecadação aparentemente não vai crescer tanto assim. Você está compensando de um lado ou do outro. Ou você está defendendo mais impostos no geral para a economia brasileira, no momento que é difícil, porque o Brasil precisa crescer, né? Mais impostos agora não viriam bem. Ou então sobra o quê? Ou é reforma, é calote ou é inflação? Gostei desse rapaz aqui, apesar dele ser meio canhoto, ele fez uma boa pergunta. Como que você vai fazer para a conta fechar aumentando os impostos dos mais ricos e baixando os dos mais pobres? Porque daí você entra num balanço e continua a mesma bosta que tal, a conta não está fechando. Essas são as tuas hipóteses, baseadas nas tuas premissas. A Laura Carvalho, uma economista que é jovem como nós dois, ela já provou por A mais B que o problema do Brasil não é gasto, né? É a incapacidade de arrecadar. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado, Manuela. A gente não tem que ficar toda hora taxando cada vez mais a população para cobrir um rombo que já existe. Nós temos que abrir espaço para a iniciativa privada, que é quem de fato, faz com que se arrecade alguma coisa nesse país. Porque se não fosse o microempresário, nós não teríamos tanto dinheiro indo para o governo. Voltando ao feminismo, que é uma de suas bandeiras.
No último discurso, antes de ser preso, o ex-presidente Lula lhe chamou de garota bonita. Destacar atributos físicos de uma mulher no ambiente de trabalho é uma atitude machista? É parte de uma cultura machista. Mas é isso aí, Lula é machista. Meu orgulho, ele disse algo mas peraí, agora não é mais. Que eu sou alguém não, agora que acredita na política. A senhora acha que o Lula foi machista nessa frase, então? Não acho que foi uma frase feliz, mas acho que o conjunto da... Voltou a ser machista. Foi. Como assim, mano? Manuela, você falou que nem de longe essa piada machista ou essa frase machista, nem de longe foi a pior que você ouviu nesses 14 anos de mandato. Qual foi a pior? Boa pergunta. Então, olha, Lessa, foram foi muitas, o pior né? caso de machismo? Melhorou muito ser Mas mulher. dá algum exemplo de como é que foi? Olha, eu recentemente relatei um caso que eu nunca tinha relatado de uma ocasião, logo que eu me elegi vereadora, que um assessor que nem é vivo mais, fisicamente encostou em mim para elogiar a minha roupa. Eu achando que ela ia falar, não, um cara passou a mão na minha bunda, não, ele tentou beijar minha boca, igual fizeram lá com o repórter do Sport TV. Mas não, encostou a mão em mim para elogiar minha roupa. Foi a pior atitude machista em 14 anos. Manuela, a sociedade muito machista essa. Precisamos lutar muito contra isso. Pessoas elogiando beleza e roupas. Nossa! Que opressão! Você tem falado algumas vezes a favor. Você seria essa liderança política a abraçar a causa do aborto no Brasil? Como eu seria uma mulher feminista de esquerda e não abraçaria a causa da vida das outras mulheres? Eu defendo que nós tratemos isso como tema de saúde pública e que debatamos com a sociedade brasileira. Tu quer saber exatamente? Manuela? Não precisa não. Dá só uma olhada nessa pesquisa aqui. 10% da população apoia a legalização do aborto. Quer discutir mais o quê? Mas a sua candidatura é para valer, sim ou não? Eu já disse que ela é para valer, claro que ela é para valer, né? Agora, não é porque eu sou candidata que eu deixo de defender o que é certo, o que é justo com relação aos outros. Sério que você ainda vai continuar com essa fantasia de querer ser presidente, Manuela? Porque você não tem a menor chance, você é uma zero à esquerda. Você é a favor da legalização de drogas, coisa que a sociedade não aprova, é contra a redução da maioridade penal, coisa que o povo brasileiro quer. Fora que pessoas como a Manuela Dávila só costumam debater com pessoas que concordam com ela. Assim fica fácil, né? Porque daí vai acontecer igual lá em 2003, lá no plebiscito que o ex-presidente Lula fez, para ver se a população aprovava ou não o desarmamento civil, e todo mundo falou, não aprovamos, desde que a gente continue armado. E ele mesmo assim falou, olha só, caguei, vai desarmar todo mundo fim, companheiros. Então eu não duvido nada de que o governo Dávila seria um desastre. Eu estou tentando me botar do ponto de vista de alguém que acredite na sua candidatura, no seu projeto, não nos outros, na sua. Você está a sério nisso? Ou assim que o Lula chegar, ou outro nome de união da esquerda chegar, da velhíssima esquerda, ligada à corrupção, ligada a todas as práticas que a gente viu e que o povo rejeita, você vai abrir mão para defender um outro projeto? Sabe o que eu tô achando tu um pouquinho messiânico, porque eu não sou nada, eu não tenho essas verdades absolutas que tu parece ter, Joel. A sua defesa do Lula foi incrível. Sim, sabe por que a minha defesa do Lula é assim? Sabe por que a minha defesa do Lula é assim? Porque eu, aos 17 anos, quando eu decidi me filiar ao meu partido, eu decidi que eu não ia defender aquilo que era o mais fácil, mas o que era certo, o que era justo. E tu sabes, tanto quanto eu, que é injusta a prisão dele. E que ele está preso tinha porque dezenas de provas no processo. Lugar... Mentira que não tinha prova. É óbvio que tinha provas. Rolaram as provas. Olha só, cada um aqui fala por si. Eu não minto. Simplesmente tu usa esse adjetivo pra ti. Ok? Não é mentir, não é uma mentira. Não, eu não minto. Não só isso, como ela vive defendendo Lula, como ela não se indigna, como uma feminista, né, como ela se diz, ela lute como uma garota, ela não se indigna quando Lula disse, cadê a mulher de creme puro do nosso partido? Não se indigna, ou seja... As minhas posições não são relativizáveis de acordo com a eleição. Será que não é seletiva? Ai, para, né? O TRF4 há de fazer justiça ao ex-presidente Lula. Aí vai o TRF4 e, por unanimidade, agrava a pena do ex-presidente Lula. Mas os tribunais superiores hão de fazer justiça ao ex-presidente Lula. Vão lá os tribunais superiores e confirmam a decisão das instâncias anteriores. Então, só se faz justiça quando se absolve, é isso? Eu estou falando especificamente de um processo, aliás. A maior prova da relevância do ex-presidente Lula e que ele é a principal figura dessa eleição é que eu sou pré-candidata à presidência
presidência da República, o povo brasileiro terá o direito de votar em mim. Ele é outro pré-candidato de outro partido e vocês só falam nele. Você acha que ele tem de ser candidato? Acho que ele tem esse direito, é claro. Mentira, Manuela, porque se você defendesse o que é justo, o que é certo, você ia defender que esse ladrão, esse bandido do Lula estivesse sim preso e não falando que ele merece ser candidato, é direito dele. Não é, não é. Leia primeiro o Código Penal, depois leia a sentença do juiz Sérgio Moro. Se você pesquisa, simples, pesquisa lá, sentença Moro-Lula. Pronto, vai aparecer na hora, Manuela, na hora, as quase 400 páginas da sentença dele com todas as provas. Pra você ter uma noção, tá? Até os amigos dele do STF impediram que ele fosse solto. Ou seja, o cara tá até o talo envolvido em corrupção. Então não me venha falar que você defende certo, não. E para finalizar, Manuela Dávila falando de Jair Bolsonaro, essa disseminadora de fake news. Assistam e tirem suas próprias conclusões sobre a desonestidade de Manuela Dávila. O ódio que alguns defendem nas suas candidaturas, o ódio daqueles que defendem as torturas praticadas por Ustra aqui no Brasil há pouco tempo, o ódio daqueles que acham que as mulheres podem ser estupradas quando são mais bonitas ou mais feias. A senhora é a favor da castração química para estupradores ou não? Eu sou a favor que não exista tanto estupro. Não, mas a senhora é a favor da castração química do deputado Bolsonaro? Debater direitos das mulheres, combater a cultura do estupro. Mas a senhora defende as mulheres. Mas a senhora é a favor da castração química para estupradores? Eu defendo que tenha menos estupro no Brasil. Sabe como a gente faz isso? A gente faz isso não votando em candidato que defende que mulher pode ser estuprada. Manuela Dávila, se cuida que a gente está de olho em você e nas suas bobagens. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira e está começando agora, de fato, o programa Autenticidade, um programa que é recheado de entretenimento, de diversão e informação também. Hoje, excepcionalmente, vamos sabatinar 2 pré-candidatos a deputado estadual, já apresento eles para vocês, mas agora vamos a um vídeo feito pelo Alexandre Frota, desmascarando um vídeo feito pelo PSDB Mulher. Na volta a gente começa a entrevista. Pode rodar. Olha só, vamos assistir um comercial com uma pseudo-atriz do curso de atrizes da Globo, onde ela, além de interpretar mal o texto, fica claro que de política e ativismo nada sabe. Uma pobre coitada contratada por R$ 1.350. Essa menina faz parte da agência Mundi Globo, né? E é contratada para isso. É uma pobre coitada que decorou o texto criado pela equipe de criação, né, daquele bocó que um dia pediu até foto comigo. Olha a foto aí. Bom, depois ele se arrependeu, né, da foto, que ficou abraçado a um ator pornô, aquela coisa toda, né? É aquela velha história. Esse papo normalmente começa com: o problema não é você, sou eu. Mas eu pensei direito. O problema é você mesmo. Bom, nessa primeira parte, nós podemos ver a menina contratada, nervosa, né, ao ler o texto, interpretando de maneira robótica, né, esse texto. A novata e aspirante atriz ainda precisa estudar muito, com certeza, né? Simples assim. Cara, você só fala absurdo. Eu não posso confiar em alguém que é a favor da violência, é machista, racista e homofóbico. Bom, nessa segunda parte, a menina decorou, né, parte do texto da Manuela Dávila, eu acho. Texto decorado da equipe de criação do Alckmin, né, que no desespero por ele ter 67% de rejeição nesse momento da população de São Paulo, do estado de São Paulo, né, ele é um texto sem criatividade, foi buscar inspiração nos textos da professora Manuela Dávila do PCdoB, aquela que há poucos dias foi surrada, humilhada, né, no Roda Viva. Sério? Esterilizar pobre. Esterilizar pobre significa se preocupar com a quantidade de filhos colocados no mundo, na vida, sem um controle de natalidade, levando a pobreza a aumentar, né? Mais crianças desnutridas, morrendo, sendo violentadas, vendidas, jogadas no lixo, né? Com um programa de controle de natalidade, né? Pode-se fazer gratuitamente a vasectomia, né, para aqueles menos favorecidos, para os homens que desejam não ter mais filhos, ou para as mulheres que não querem engravidar, têm o direito gratuito a fazer a ligação das trompas, certo?
por opção própria, mas de graça. Assim, a esterilização da classe, né, que o Bolsonaro falou, né, evitaria, né, da classe mais pobre, né, muitos outros problemas que acontecem por falta do controle de natalidade. Ou vai dizer que não é duro, todos os dias a gente vê crianças jogadas nas latas do lixo, nas caixas de papelão, recém-nascidos, aborto, né? Quando nasce não tem como criar, entregam as crianças à violência. Tá errado isso. Mulher tem que ganhar menos? Eu adoro essas teses da esquerda, né? Ou desses que não são de esquerda, mas são, enfim. Mulher tem que ganhar menos? Claro que não. Mulher merece respeito, mulher pode ganhar muito mais e deve ganhar mais, né? Por acaso vocês já se interessaram em saber em que contexto isso foi falado? Claro que não, né? Então vocês preferem vender uma mentira. É óbvio que vocês preferem vender uma mentira. E ainda gosta de torturadores. Quem gosta de torturadores é o PCdoB, é o PT, é o PSOL, Maduro, Stalin, Adolf Hitler, né? Augusto Pinochet. Bolsonaro gosta de quem limpa a bandidagem, o comunismo, né? É isso que ele gosta. Em que mundo você vive? Você é um atraso de vida. Eu mereço alguém melhor, em quem eu possa confiar, sabe? E com certeza não é você. Sei, menina. Então você precisa de quem? Do Alckmin, que não olha pelo brasileiro, que é um cara frouxo, sem vida, que levou a polícia militar ao fundo do poço, é isso? É isso que você quer me explicar? Esse ex-governador Molenga de São Paulo, ele tentou se antecipar ao governo federal, vocês lembram disso? Né? Ele promoveu uma ação truculenta contra 1.700 famílias numa desocupação de um terreno e precipitou o fim da lua de mel com o Planalto. Vocês lembram dessa situação? 1.700 famílias nas ruas. Graças a uma sucessão de erros políticos e denúncias de corrupção, o projeto de 2018 do Alckmin, ele vai desmoronar, né? São muitos escândalos. Esse governador paulista, ele teve vários assessores atingidos pelo esquema de desvios de recursos, né? De merenda escolar, o chamado merendão, que foi inclusive liderado pelo empresário Cássio Chebab, amigo pessoal dele. Além disso, né, o homem forte do Palácio dos Bandeirantes, lado a lado com ele, o Edson Aparecido, ele está sendo investigado, né, está na Lava Jato, por ter comprado, né, de um fornecedor do Estado um imóvel de luxo por 30% do valor. Então, nesse campo político, a maior lambança foi, por exemplo, a escolha do Dória, né, que hoje, acusado de compra de votos para concorrer à Prefeitura de São Paulo, abandonou a Prefeitura de São Paulo, e o Alckmin ele usou a máquina do Estado para dinamitar os rivais dele, né? Ele usou dinheiro, né? Mas ele agora vai ser implodido, aquele autoritarismo Alckmin, né? Não vai funcionar. É isso que eu queria falar para vocês. E aí ele vem com esse comercial de quinta categoria, com essa atriz do curso do Wolf Maia, né? E começou a gastar dinheiro para mentir para o povo. Esse é o PSDB que quer continuar roendo o osso em parceria com o PT. Cambada de vagabundo, safado, incluindo esse Alckmin aí. Tá? Esse comercial é uma comédia, esse comercial. Sou mulher, amo respeito. Bolsonaro 2018, tô dentro. Pois é, Frota, muito obrigado e parabéns pelo seu vídeo. Mas agora sim chegou o momento que todo mundo estava esperando. Os nossos convidados estão aqui. Na minha esquerda, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo PROS. Toninho Rodrigues, muito obrigado por vir. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado a você, meu querido, pelo convite. Agradecer o Sistema TV Osasco aí de comunicação pelo espaço. Agradecer ao meu amigo Douglas aqui também, compondo a mesa. E vamos debater aí as situações aí do Estado. Muito bem. E como o Toninho já deu aqui um spoiler, do meu lado direito está Douglas Garcia, pré-candidato a deputado estadual por São Paulo pelo PSL. Muito obrigado por estar aqui novamente, Douglas. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado, pessoal do programa Autenticidade, TV Osasco. É um prazer estar aqui comigo. Muito obrigado também, Toninho. E vamos lá.
Muito bem, agora chega de enrolação, Sabatina começou, perguntinhas quentes para vocês. Toda pergunta que eu fizer, os dois vão responder, começando pelo Toninho, depois pelo Douglas. Por que vocês querem ser deputado estadual em São Paulo? Primeiro, Toninho. Bom, obrigado pela pergunta, a oportunidade de a gente falar aqui, ao pessoal aqui, principalmente de Osasco, né? Eu venho da construção civil, né, Felipe? Então, eu venho já há 20 anos lutando no estado de São Paulo, construindo, gerando emprego, gerando renda, fomentando o comércio de muitas cidades do estado. Então, com uma experiência, hoje se fala muito no novo, mas o novo tem que ter conteúdo também, é necessário ter conteúdo. Peço desculpas, eu estou olhando, me vendo no vídeo aqui, estou com a cara toda amassada, isso significa que eu não estou dormindo, é muita luta, é muito trabalho, muitas reuniões, muitos compromissos. Então, a minha vinda a deputado estadual é um convite especial do meu partido, do PROS, né, que eu aceitei com muito carinho, o qual eu trabalho e defendo essa bandeira, a bandeira do PROS, a bandeira do estado de São Paulo, a bandeira da região da Baixada Santista, onde eu vivo, todos os meus dias eu estou por ali. Então eu venho trabalhando e lutando porque o estado de São Paulo, ele precisa da construção civil. Hoje, se o Brasil tem 3 pilastras de sustentação, uma delas é a construção civil. A construção civil, ela tem uma vasta abertura para geração de emprego, para reconstrução. A gente fala da construção civil, quando a gente fala da construção civil, o Brasil precisa ser construído, né, ou reconstruído. Eu venho da construção civil, sou construtor, então a minha proposta para o estado de São Paulo é a reconstrução por meio da construção civil. Muito bem, agora Douglas, por que você quer ser deputado? Maravilha, obrigado pela pergunta, Felipe. É o seguinte, hoje no Brasil existe uma ausência gigantesca de conservadores nas casas legislativas e isso se reflete na Assembleia Legislativa quando projetos de lei como Escola Sem Partido, que foi protocolado em 2016, foi na sequência já arquivado, não chegou nem sequer aí ao plenário, né? Ele foi arquivado já na Comissão de Educação, né? Graças ao trabalho, infelizmente, da esquerda que é bastante forte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E também, né, eles têm projetos como colocar como patrono cultural do estado de São Paulo a ideologia de gênero, que foi protocolado lá pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. E a gente viu recentemente a Assembleia Legislativa, por unanimidade, todos os seus deputados estaduais aprovando um projeto que proíbe qualquer tipo de caça dentro e fora, né, de qualquer tipo de estabelecimento, seja estabelecimento privado, estabelecimento público, local público, enfim. O que eu quero dizer com isso? Eles estão proibindo qualquer tipo de caça a qualquer animal. Significa, Felipe, que se você estiver na sua casa e matar um rato, você pode responder por isso. Entendeu? Então é um verdadeiro absurdo, eles querendo fazer discursos de bonitinho, politicamente correto, e acaba assim prejudicando a vida do cidadão de bem. Polícia Militar do Estado de São Paulo completamente acabada, né? E quando eles veem pessoas que são conservadoras se posicionando, eles já querem se afastar dizendo que você é extremista, que você é radical, e é por não ter deputados estaduais que sejam corajosos, que sejam pulso firme dentro da Assembleia Legislativa, é que eu quero entrar lá dentro, ser mais ou menos um modelo à la Bolsonaro na Alesp. Muito bem, agora linkando com o tópico da sua resposta, você citou a ideologia de gênero, eu gostaria de saber de vocês dois, qual vai ser a postura de vocês dentro da Assembleia de São Paulo em relação à ideologia de gênero e à pauta LGBT? Agora, Toninho. Bom, eu não tenho um posicionamento ainda totalmente definido quanto a isso. Por quê? Eu sou um cara aberto, eu sou um cara totalmente aberto quanto aos movimentos. Eu acho que os movimentos, eles são muito importantes para que a democracia possa fluir. Então, qualquer movimento que seja sério, que seja comprometido e que defenda o interesse da sociedade, o interesse da maioria da sociedade, eu, Toninho, vou estar apoiando, uma vez que os movimentos é que erguem as bandeiras e que dizem, que demonstram, que apontam os problemas e também as soluções. Então, é necessário considerar a atuação de todos os movimentos, olhando com carinho, com cuidado e com critérios. Muito bem, Douglas? A ideologia de gênero ela é uma aberração por completo. Qualquer brasileiro de bem, eu acredito que a maioria da população brasileira que é conservadora repudia por completo ideologia de gênero. Você tem lá um menino que
nasceu menino, uma menina que nasceu menina, e você tem professores querendo ensinar o seu filho de que ele pode ser a Mariazinha ou a sua filha de que ela pode ser o Joãozinho. Né? E aqui eu quero separar bem o movimento LGBT das pessoas que são gays, das pessoas que são lésbicas, enfim, das pessoas que têm diversos tipos de orientação sexual. Os conservadores, eles não estão aqui para cuidar da relação sexual de absolutamente ninguém, né? Até para ser bastante culto aqui, não nos interessa se você faz, por exemplo, sexo anal ou não. Não é do nosso interesse cuidar dessa questão da sua vida. O que você não pode fazer é, dentro de uma sala de aula, detendo a audiência pública das crianças, querer influenciá-las a ter determinado tipo de comportamento sexual. Nós acreditamos que a orientação sexual dos filhos pertence aos pais e somente aos pais. Não deve nenhum tipo de professor se imiscuir nessa agenda. Muito bem, agora dando um salto de pautas estaduais para federais, eu quero saber sobre Temer. O que vocês estão achando até agora do governo do nosso presidente? Presidente. Bom, pergunta para mim, né? Bom, o presidente Temer, uma coisa ele tá legal. Está perto dele ir embora, né? Ele já demorou, né? Eu quero dizer que o Brasil, ele precisa de sustentabilidade. O Brasil, ele precisa de políticas que tenha estável. O governo Temer, por exemplo, ele falou tanto da reforma da Previdência, né? Falou tanto, houve vários questionamentos populares e até fechados, e no fim deu em nada. Gastou-se bilhões, inclusive, do giro dos impostos, fazendo propaganda, principalmente na TV aberta, né? O SBT é a prova disso, ficou dias e dias e dias passando anúncios da reforma da Previdência em nada. Isso aí é mais uma demonstração de que o governo Temer, ele não tem condições, ele não tinha condições de assumir, e aí eu não estou aqui defendendo o governo PT, não é isso. Mas eu estou dizendo, inclusive esses dias eu tenho uma empresa e uns funcionários me questionaram, estavam falando mal, não, porque o Temer, eu falei, meu amigo, deixa eu te falar um negócio, o Temer é uma herança que nós tivemos do PT. Quem votou no PT sabe que o Temer vinha no pacote. Então não reclama e vamos esperar, as eleições estão chegando e o Temer vai ser, certamente, ele vai ficar no retrovisor e não vai deixar saudade para nós aqui no Brasil. Muito bem, para você que ligou agora aqui no programa, nós estamos sabatinando 2 pré-candidatos a deputado estadual, Douglas Garcia e Toninho Rodrigues, que foi esse que acabou de falar aqui agora. Compartilhe, você que está assistindo a gente pelas redes sociais, o nosso programa em todos os grupos, mas agora eu quero saber a opinião de Douglas, o que você está achando do governo Temer? Bom, obrigado pela pergunta, Felipe. Michel Temer e Dilma Rousseff são 6 para meia dúzia, não mudem absolutamente nada, tanto é que eles foram eleitos juntos, né? Geralmente quando um petista te chama de golpista, né, você aponta para a cara dele e começa a cantar, votou no Temer, aí ele já acalma, né, na hora. O que acontece? Eu gostaria de já deixar bastante claro aqui que o governo de Michel Temer é um governo de esquerda. Por quê? Porque ele avançou com a agenda globalista no Brasil de forma que o Partido dos Trabalhadores, enfim, ficou babando, né? Você teve aí o Aloysio Nunes protocolando a lei de imigração, que se não fosse por muito barulho que a gente fez, ela teria sido aprovada em unanimidade. E além disso, nessa tarde, enquanto a gente está conversando aqui, o MDB está reunido com o Partido Comunista Chinês. Pois é, está fazendo uma reunião com o Partido Comunista Chinês. Está aí a grande liderança que a esquerda tanto diz, né? Ser o Michel Temer. Além disso, Michel Temer, ele em nada se difere do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil. Ele segue, sim, a agenda globalista de destruição dos valores da família brasileira. E eu acredito que já está chegando no fim, né, o reinado dele. E assim que acabar, a gente vai ter de vez aqui no Brasil, não um governo que se venda, né, um governo que se prostitua, porque o Michel Temer ele sempre está indo para o lado daquele que tem mais força. Você vê aí o MDB, ele é aquela meretriz, se não está com o PSDB fechadíssimo, está com o PT fechadíssimo, mas sempre a meretriz da esquerda. Tanto é que eles estão fazendo um escândalo agora, atacando o Bolsonaro, à torta e à direita. E já que você citou Bolsonaro, Toninho, o que você acha da candidatura de Jair? A candidatura do Jair Bolsonaro hoje é uma realidade, né? Ela está cada dia mais crescendo
Mas apoia? E hoje o Jair Bolsonaro, a gente olha e vê que o cara ele é forte em São Paulo, né? Não era o combinado, né? Vamos dizer assim. Hoje o Jair Bolsonaro é o principal nome para a presidência do Brasil. Apoiar eu não apoio ainda, porque eu não sei qual é o posicionamento do meu partido. Então a gente está aguardando, porque a direção do partido é que vai direcionar. Né? Então o partido PROS ainda não se posicionou quanto à candidatura da presidência do Brasil. Mas você pessoalmente tem uma certa afinidade para ele, uma certa simpatia? Sim, vejo um trabalho de rede, né? Um trabalho de muita inteligência, um trabalho de crescimento. E eu não conheço o Jair Bolsonaro a profundo para dizer que ele será a solução para o Brasil. Mas eu acredito que entre os nomes que temos aí, o Jair Bolsonaro, ele pode ser a alternativa do Brasil, sim. Muito bem. Agora, Douglas, o que você acha de Jair Messias Bolsonaro? No final de abril de 2016, eu vi Jair Bolsonaro sendo atacado pelo Congresso Nacional, por diversos partidos, por ter homenageado o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um bravo guerreiro que lutou contra terroristas durante a época do regime militar. E eu vi que ele estava próximo a ser cassado, porque o Partido Verde havia entrado com um processo contra ele dentro da Câmara dos Deputados, pedindo a cabeça de Jair Bolsonaro. Eu implorei para diversos movimentos de rua fazer uma manifestação em apoio ao Jair, mas fui completamente ignorado. Já na semana seguinte, eu mesmo criei um evento e consegui reunir cerca de umas 500 pessoas que foram andando do Largo do Batata até o final da Faria Lima, gritando em apoio a ele. Aquele eu acredito que foi o primeiro manifesto em apoio a Jair Bolsonaro. De lá para frente, a gente sempre fez muitas carreatas, muitas manifestações, sempre em apoio ao Jair, sempre apanhei bastante de muitos esquerdistas, inclusive, que por usar a camiseta do Jair Bolsonaro, eles tentam nos taxar de forma pejorativa de bolsominions, né? Mas quando alguém me chama de bolsominion, eu tomo isso como uma vitória pessoal, porque eu sei que eu estou incomodando. E um homem que faz o establishment completo se virar contra ele, atacando, seja PT, seja PSDB, seja MDB, seja todos os partidos políticos, seja toda a imprensa, com certeza ele merece o apoio incondicional do povo brasileiro, porque representa, assim, a população. Muito bem, eu vou aproveitar esse espaço aqui e vou dar minha rápida opinião também. O Toninho havia dito no final que ele não sabe se o Bolsonaro vai ou não resolver todos os problemas do país. Eu garanto que não. Não tem como resolver todos os problemas do país em 4 anos, mas é um começo. Jair Bolsonaro é apenas o ponto de partida que o Brasil precisa para sair do vermelho, tanto econômica quanto ideologicamente. Vocês vão entender um pouquinho mais do porquê está acontecendo todo esse escarcéu em volta de Jair Bolsonaro e toda a mídia e todos os institutos de pesquisa, por exemplo, contra Jair Bolsonaro, porque neles existe uma grande infiltração da esquerda, no vídeo a seguir. Deem só uma olhada. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacareditanga e o Ibope divulgou mais uma pesquisa mentirosa na esperança de manipular a opinião pública. No primeiro cenário, eles colocaram Lula na frente com 33%, o que é um absurdo, porque o próprio PT criou a lei da ficha limpa e o Lula foi condenado e preso. Então o fato do IBGE continuar colocando ele nas pesquisas é uma completa falta de respeito com o eleitor. Em segundo vem o Bolsonaro, que aparece com 15% e depois a Marina com 7%. Mas agora vamos parar e fazer uma leitura do óbvio. Essas imagens aqui são da última manifestação pedindo Lula na cadeia na Avenida Paulista. Foi uma terça-feira à noite e ainda assim haviam milhares de pessoas pedindo justiça debaixo de chuva. Foi uma coisa arrepiante, eu estive lá, inclusive o link da matéria está aqui na descrição se você quiser ver. Uma coisa muito importante é que assim, eu não sei nem aonde foi parar o meu dedinho, mas o que eu sei é que o Palmeiras não tem mundial. Agora, essas imagens aqui são de Jair Bolsonaro sendo recebido no Ceará. Sim, mesmo no Nordeste, o cara é tratado como se fosse um cantor no Rock in Rio. Se bobear, até a família do Ciro Gomes foi lá prestigiar o cara. E pode conferir, são todos seres humanos, não tem nenhum robô, como disse a Veja. Essa daqui é a minha leitora, essa também. Deixa eu ver.
Pessoal, é só comparar. Não faz sentido Lula ter o dobro de intenções de voto do que o Bolsonaro. O próprio povo que vai às manifestações vermelhas só aparece se levarem eles de ônibus ou se pagarem uma diária ou então um lanchinho, né? Um pão com mortadela. Não é à toa que depois do fim do imposto sindical, os atos da esquerda pararam completamente. Mas a cara de pau do Ibope não para por aí. Eles disseram que num cenário sem Lula, o Bolsonaro empataria tecnicamente com a Marina. Eu só quero que alguém me explique como. Por acaso a Marina já foi recebida em algum aeroporto uma vez na vida desse jeito? Porque com o Bolsonaro é assim em todo lugar. Uma vez o Flávio Rocha até tentou colocar uns funcionários da Riachuelo para gritar por ele, só que não deu muito certo. O pessoal não acreditou muito. Ei, Brasil, acorda! Pra presidente o meu voto é Flávio Rocha! A todo momento tentam se livrar do Bolsonaro. Tá certo que não conseguem, mas não é à toa que o cara tá usando até colete à prova de bala. Mas é bom lembrar, pessoal, isso tudo tem nome. Se chama medo. Medo de perder a boquinha, a mamata. A própria Globo evita de mencionar o nome do Bolsonaro em sua programação. Enfim, pessoal, fiquem atentos às manipulações da mídia. Meu nome é Felipe Ferreira, se inscreva no canal do Jacareditanga, ative o sininho e saia compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, tudo quanto é lugar. Tchau, tchau. Tchau, Ferreira! Enfim, pessoal, como eu disse no outro vídeo, vão compartilhando o vídeo, a live do programa em todos os grupos. Pega o link, sai jogando nos grupos de WhatsApp também para viralizar. Mas agora eu quero sair da pauta federal novamente para voltar para uma pauta mais estadual. Eu quero saber, primeiro, Toninho, como sempre aqui nessa sabatina, você tem algum candidato ao governo de São Paulo, e se tem, qual é? E qual é a sua opinião sobre o João Dória, que é o pré-candidato que está liderando as pesquisas? Bom, a primeira pergunta é, o meu partido fechou com o Márcio França. Então, o PROS, nós temos candidato a governador do estado de São Paulo, que é o governador atual, Márcio França. A segunda pergunta a respeito da minha opinião sobre a candidatura de João Dória, é isso? Isso. Bom, a candidatura de João Dória é uma candidatura que tem lá suas interrogações, né? Eu vou ser um pouco polêmico, não é minha linha, mas eu vou ter que explanar aquilo que na política dizem, e eu ainda não sei disso porque eu não tenho cargo, nunca tive cargo em política, dizem que acordos é para ser cumprido. Então, se houve um acordo, não estou afirmando, que João Dória iria cumprir o mandato de prefeito até o final, seria coerente que a gente considere isso, né? Então, a minha opinião é essa. A única coisa que eu posso explanar é, se houve esse acordo, então é uma coisa estranha, mas tá crescendo aí, tá trabalhando e é um nome forte. Nosso candidato é o Márcio França. Mesmo ele sendo socialista? Mesmo, porque aí são ideologias muito... O Márcio é um cara que tem trabalhado no Estado, tem feito um grande trabalho, agora tem poucos dias, como vice, ele foi um cara ali, por exemplo, o Márcio quando vice, ele trabalhou ali nos bastidores, nunca se apareceu, não foi um cara socialista como dito, foi um cara reservado, cuidadoso, entendeu? Seguindo o seu papel, então... Não vejo que é o fim do mundo, que é coisa totalmente fora do contexto. Entendi. Ok. Douglas, qual é o seu candidato, se tem candidato ao governo do estado de São Paulo, e o que você acha de João Dória? Maravilha. Obrigado pela pergunta, Felipe. O PSL, até o presente momento, ainda não tem nenhum pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, não foi definido pela executiva. Com relação ao PSDB, e aqui eu gostaria de elencar também os nossos ex-governador, porque para mim todos eles fazem parte do mesmo balaio. Geraldo Alckmin, que foi eleito junto com Márcio França, e também deu um puxadinho de votos para João Dória. João Dória, ele é prefake, né? Bem como a esquerda mesmo diz, é um prefake. Prefeito de boutique e prefeito daqueles que usam botox para poder aparecer bem na fita. É aquele tipo de prefeito que governou São Paulo, deixando a cidade mais bonitinha, com a aparência mais lindinha. Eu costumo falar que se João Dória for eleito governador do estado de São Paulo,
né, ele vai mudar muita coisa. Inclusive, os policiais militares vão começar, sei lá, vão mudar a farda, não vai usar mais cinza, vai todo mundo usar azul bebê com um cachecolzinho rosa. É porque o João Dória é essa perspectiva dele, é mudar as coisas para deixar mais bonitinha sem de fato ter uma transformação substancial do problema. Ele não resolve nada, ele só maqueia para poder arrumar a situação. Aí, para mim, o mesmo pode ser dito dos demais governos. Tanto é que aqui o governo do estado de São Paulo passou o quê? A Polícia Militar ficou 4 anos sem reajuste. Né? E essa responsabilidade eu não dou apenas ao governador do estado de São Paulo, que na época era Geraldo Alckmin, como também Márcio França, que inclusive agora só passou a fazer um destaque aí com o caso daquela PM que atirou num bandido em frente a um colégio aos 45 do segundo tempo, próximo a Cabo Cátia, próximo às eleições. Isso para mim é um jogo de marketing descarado. Né? E também foi ontem, né, sancionado o projeto de lei pelo Márcio França, em que você não pode matar rato na sua casa. Se você matar um rato na sua casa, você pode ser elencado e ter que responder judicialmente, graças a esse projeto de lei, que foi aprovado não só pelo Executivo, também pelo Legislativo, de forma unânime. É, realmente complicado. E agora para Senado, Toninho, você tem simpatia por algum? O Datena, inclusive, ele está disparado aí, você apoia o Datena, a candidatura do Datena ao Senado? O Datena é aquela história, não é, vai, não vai, a pesquisa diz que tá bom, que tá bem, aí depois já chega e fala, não vai mais. Então, eu sinceramente ainda não tenho a certeza que o Datena é candidato a senador. Né? Eu não tenho essa segurança ainda. Fala-se os boatos que ele vem, que a pesquisa está apontando muito bem e tal. Mas hoje eu tenho olhado, observado o cenário para o Senado e hoje eu não tenho, nem o nosso partido ainda não se posicionou quanto a senador, entendeu? Quanto a senador, quanto a presidente, enfim. Então, vou dar uma ajudadinha aqui, vamos clarear um pouquinho sobre a tal candidatura do Datena ao Senado. Temos um vídeo explicativo que eu mesmo fiz, pontuando alguns pontos muito importantes. Pode rodar. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacareditanga e José Luiz Datena confirmou sua pré-candidatura ao Senado em chapa com o tucano João Dória, que vai sair ao governo de São Paulo. Eu sempre gostei muito do Datena, sempre achei os programas policiais dele muito bons, sempre achei ele um gênio da comunicação, só que eu confesso que essa candidatura me preocupa um pouco. Porque o Datena é aquele cara que a gente nunca sabe direito de que lado tá. Em seus programas ele sempre criticou todos os políticos e partidos, seja PSDB, PT, PMDB, PP. Sempre deu a entender que bandido tem que se ferrar e acabou, tá ok? E isso fez ele ter a imagem de um conservador. Porém, ele foi durante 23 anos filiado ao PT, um dos partidos mais corruptos do mundo, assim como o PP, o Partido Progressista. Já criticou o Bolsonaro, falando que é muito extremista. Ficou triste quando o comunista Joaquim Barbosa e o amiguinho dos corruptos Luciano Huck desistiram de suas candidaturas. Esse tipo de coisa me preocupa, porque eu sinceramente enxergo a honestidade no Datena. Mas por que será que um cara que é tão bem de vida, ganhando 700 mil reais na Bandeirantes, sairia da televisão, no luxo que ele vive, para disputar o Senado e ganhar 33 mil reais por mês? Por que será que um cara que sempre defendeu uma melhora na segurança pública está se associando ao Geraldo Alckmin, por exemplo, que é responsável pelo sucateamento da Polícia Militar e já fez acordo com o PCC, inclusive ele mesmo anunciou isso no programa? Por que ele não foi para um partido melhor como o PSL ao invés de se aliar às mesmas pessoas que ele sempre criticou, como a galera do DEM? Essas são perguntas que, sem dúvida, eu adoraria que ele respondesse. Inclusive, há muita incerteza se ele realmente sairá ao Senado, porque como a candidatura de Geraldo Alckmin não decolou, uma saída para o PSDB é lançar o João Dória à presidência e Datena como vice. Mas de qualquer forma é preciso esperar para ver no que as coisas vão dar. Óbvio que pela popularidade do cara, tá sempre na televisão, ele já tem a sua cadeirinha no Congresso garantida. Então eu espero que se ele entre, ele faça um bom trabalho e vote a favor do povo e não a favor do partido. Porque aquela coisa, o Datena tem aquele jeito de ser de direita, só que tá mais pra um esquerdista verde-amarelo.
E é por essas e outras que eu ainda acho que no cenário atual a melhor opção para o Senado é o Major Olímpio. Só que eu gostaria de saber a sua opinião. Comente aqui embaixo o que você acha da candidatura do Datena, se inscreva no canal do Jacaretitanga, ative o sininho e saia compartilhando esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Ah, não se esqueça também de assistir o último vídeo do Jacaretitanga que foi censurado no YouTube pelo pessoal da TV Cultura, onde a gente comenta ali, faz uma brincadeira com o Roda Viva, com a Manuela Dávila. Meu nome é Felipe Ferreira, pessoal, e tchau, tchau. Muito bem, então depois dessa refrescada vou perguntar aqui para o meu amigo Douglas Garcia o que você acha da candidatura do Datena e se você apoia algum candidato ou tem alguma afinidade a candidata aí para o Senado. Maravilha. Primeiro sobre o Datena, eu tinha até uma certa afinidade com o Datena, mas depois que ele fechou com o PSDB, né, para ser pré-candidato ao senador da República, minha afinidade foi por água abaixo. Eu vou dizer o porquê, né? Ele era um homem que durante muito tempo na televisão se mostrou ser contra a criminalidade endêmica no Brasil. Ele sempre criticava bastante os bandidos, a atuação, porque ele fazia esse trabalho de jornalista, né, como investigativo também, né, jornalismo policial. Até o pessoal que era dos direitos humanos até xingava ele de sensacionalista e etc. Só que eu sempre gostei muito da forma porque ele se posicionava e deixava as claras como a criminalidade endêmica no Brasil estava crescendo. E de repente vai lá e fecha com um dos partidos que mais fez a criminalidade no Brasil crescer, pelo amor de Deus. Geraldo Alckmin saiu em uma foto aí do lado de Ney Santos, que é o cara aí que lavava dinheiro pelo primeiro comando da capital, pelo PCC. Eu queria saber como é que o Datena, que sempre brigou contra o crime, agora vai sair na fita junto com o PSDB, que está fechadíssimo com o Geraldo Alckmin à presidência da República, João Dória como governador do estado de São Paulo, e agora, né, vai ter que aí se explicar o envolvimento do partido com uma das maiores organizações criminais do Brasil. Então, hoje, o nosso pré-candidato ao Senado da República é o Major Olímpio, né, pelo PSL, e eu estou fechadíssimo com o Major, torço muito para que ele seja candidato. Um abraço, Major Olímpio. Muito bem. Toninho, quer fazer algum comentário? Não, quero só reiterar que aqui tem dois partidos na mesa, né? Tem PROS e tem PSL. Então, são ideologias diferentes, são posicionamentos diferentes, do qual eu sei da candidatura do Major Olímpio, mas eu não posso me manifestar quanto a ela agora, porque temos que, para o Douglas, está mais confortável, né? Se fosse o contrário, eu já teria dito qual era o meu senador, só para deixar claro. Muito bem. Douglas, você acha que no Brasil existe ativismo judicial? Demais. O Brasil é um dos países onde mais se manifesta o ativismo judicial. E isso a gente vê desde as cortes menores até as maiores. Tem Ministério Público, Defensoria Pública, né, seja do Estado de São Paulo como da União também. Tem dentro do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu vou dar exemplos concretos para vocês. Dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, nós temos o coletivo Transforma MP. Se você lê o estatuto desse coletivo, parece que você está lendo o estatuto do PSOL. É assim, absurdo lá. Eles colocam lá declaradamente que vão apoiar invasões dentro de propriedades, a exemplo de movimentos como o MTST, MST, eles colocam lá que vão lutar contra o racismo institucional, sendo que isso é uma mentira, porque eu mesmo protocolei uma representação no Ministério Público denunciando o tweet de um jovem que falou: se possível for, não assistam Pantera Negra dublado, porque os dubladores são brancos. Eu achei isso uma declaração super racista, e o mesmo cara que faz parte desse coletivo Transforma MP me disse que não existe racismo reverso. Agora me diz se isso é ou se isso não é um ativismo judicial ferrenho. Dentro da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a gente tem o CONDEP, que foi lá feita unicamente para defender bandidos. O STF hoje está trabalhando, criando jurisprudência análoga, praticamente legislando para liberar o aborto no Brasil, a legalização do aborto no Brasil, prisão em segunda instância, eles querem tirar também. Então a gente precisa brigar contra o ativismo judicial. Um dos maiores problemas hoje no Brasil, se não o maior, é o ativismo judicial. Enquanto a gente não derrubar isso, a gente vai viver próximo de uma ditadura, né? Porque a gente pode recorrer contra o legislativo e contra o executivo, mas contra a ditadura do judiciário não existe recurso. STF que o diga, né? E você, Toninho, ativismo judicial existe ou não existe? O que você acha disso? Muito claro, muito bem observado pelo Douglas. O ativismo judicial, ele é a desesperança, né? Porque a gente fala muito que o judiciário realmente é de se reconhecer que se avançou muito, mas
ao mesmo tempo, a gente para em situações dentro do Supremo, da Corte, né? E aí a gente vê uns reversos, né? Quando você começa a acreditar que o judiciário está dando a sustentabilidade, né, a segurança jurídica, aí você vê uns reversos, né? De repente, agora resolveram, o Zé Disseu foi preso, saiu se despedindo da família, né, fez até uma cena, um teatro, de repente o cara vai para casa. Agora eu vou ser um pouco polêmico, porque quando entra nessa tese, realmente, o judiciário ele precisa da segurança jurídica. Porque hoje é assim, amanhã já não é mais. É o que o Douglas falou, tá criando jurisprudência para depois usá-las, né? Então, realmente, o judiciário precisa, principalmente falando do judiciário, mas aí entrando no Supremo, no STF. O STF precisa ter um posicionamento mais coerente, mais... É muita discrepância. Hoje é assim, amanhã já é assado. Então, a gente não consegue mais saber qual é a segurança jurídica. Realmente, a questão de colocar o Zé Disseu de volta em casa realmente um enfraquecimento ao sistema judiciário. Muito bem. Pessoal, o programa está acabando, só que antes eu gostaria de dizer aqui, só uma observação, eu estou me sentindo o Fernando Mitre, cara. É muito legal isso aqui, eu estou diante dois pré-candidatos, estou entrevistando um de cada vez aqui, parece que é um debate, estou me sentindo o William Bonner, sei lá, cara, isso é super importante, né? Só estou esperando que depois que acabe o programa, apareça aquela vinhetinha do Canal Livre, pam, 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 Band de Eleições. Enfim, pessoal, eu vou pedir para que vocês deem as suas considerações finais antes do programa acabar, rapidinho, porque nosso tempo, senão daqui a pouco estoura. Maravilha. Primeiro, vou começar pelo Douglas. Maravilha, muito obrigado pela participação, por me considerar a participação aqui no programa. Sigam a minha página no Facebook, Douglas Garcia, a página do Direito a São Paulo também. Lá vocês vão poder dirimindo todas as suas dúvidas com relação ao nosso movimento e ao meu trabalho. Muito bem, agora Toninho. Grande Felipe, obrigado por mediar esse debate. Valeu, com muita firmeza. Obrigado. Agradecer o meu amigo Douglas. Agradecer também o nosso amigo Alexandre Frota pelo espaço aqui da autenticidade. Mais uma vez, a TV Osasco. Dizer também que o Facebook Toninho Rodrigues GJA, a minha fanpage, está ali esperando vocês participarem. Apareçam lá, participem, nos ajudem a construir uma São Paulo melhor, porque não se consegue construir nada sem a participação da sociedade. Então, o nosso nome está aí à disposição do Estado de São Paulo e certamente a sociedade de São Paulo terá opções esse ano. Então, pessoal, eu vou fazer um pedido aqui de coração a todos, a sociedade paulistana, o pessoal do Estado de São Paulo. As eleições estão se aproximando e as pessoas vão precisar aparecer nas urnas. Hoje, a ausência de eleitores, votante, é muito grande e isso é muito difícil. O Brasil precisa das suas escolhas. A melhor forma de dizer não para alguém é dizer sim para outro. Então, vamos às urnas. Pessoal, eu vou fugir aqui um pouquinho do roteiro, ainda tem um comercial do Bolsomito para entrar, só que enquanto passa o comercial do Bolsomito, vou pedir para que o pessoal no switcher ali, o pessoal dos bastidores, coloca aí a música da Mandioca, a Dilma cantando a Mandioca, porque eu vou colocar esses dois aqui para dançar, é a prova final da Sabatina da Autenticidade. Pode rodar o Bolsomito. Bolsomito, isso para você já ir se energizando. O consumo de energéticos é hoje o que mais cresce entre as bebidas não alcoólicas no país. A tendência é que o crescimento se mantenha nos próximos anos. O Bolsomito tem a seu favor um momento que o país atravessa. A empresa ganha espaço ao se concentrar quase exclusivamente na promoção da marca. A distribuição, por exemplo, fica a cargo de parceiros locais. A marca avança com velocidade. A empresa saiu do zero para conquistar percentuais desse mercado. Eles querem se manter no segmento popular para ampliar a base de consumidores, hoje concentrada em jovens interessados em esportes ou em baladas. Está claro que a saída é diversificar o apelo. As latas do Bolsomito são 100% recicláveis e a partir desse processo de renovação das latas, a marca consegue poupar 95% de energia que gastaria para fazer novas embalagens para a bebida. Bolsomito, para você já ir se energizando.
É isso aí, Bolsomito? É isso aí! Olha só, pessoal, a gente teve problemas técnicos, não estamos com internet para colocar a música da Mandioca, só que eu vou fazer um remix aqui e o Autenticidade vai se encerrando. Um grande abraço a todos vocês e... Eu tô saudando a mandioca. O milho. Tchau, pessoal. Chega de programa por hoje. Cara, botar a gente pra dançar.